Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui desse canal. Eu me chamo Bruno Cavoli e nesse vídeo eu vou explicar como que eu saí de uma pessoa que era testemunha de Jeová para um ateu. Como que eu deixei de ser um fundamentalista religioso para me tornar uma pessoa que não acredita em nenhum tipo de divindade ou algo do tipo. Como que é o processo de pensamento, como que foi para mim que me levou ao ateísmo. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que esse vídeo não é uma crítica às pessoas lá de dentro da religião das Testemunhas de Jeová. Eu aprecio muitos deles, por mais que eu não tenha mais contato com a maioria, mas eu tenho um apreço profundo por muitos deles lá. A minha crítica mesmo é com relação à doutrina mesmo, as questões, digamos assim, do quesito do pensamento, certo? As reflexões e conclusões que se tem a respeito da realidade do mundo, de como que o mundo é. Bom, eu me tornei testemunha de Jeová muito novo, digamos assim. Eu tinha 15 anos quando eu me batizei, 15 para 16 anos. E, na verdade, eu comecei a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. E quando se fala estudar a Bíblia, é basicamente um estudo da Bíblia pela ótica da doutrina deles. Uns 9 para 10 anos. Os meus pais, eles não são testemunhos de Jeová, eles são católicos, não praticam, não vão muito à igreja, às vezes vão à missa, minha mãe. Meu pai, faz tempo que eu não vejo ele falar que foi a uma missa. Mas eu estudei a Bíblia com um vizinho meu, certo? E por que que isso aconteceu? Eu era uma criança que sempre fui curioso com relação às coisas do mundo, né? Universo, estrelas, planetas, galáxias, essas coisas. Só que curioso com relação a questões que faziam você pensar, refletir, questões filosóficas, etc. Só que eu não tinha estímulo. Na escola, nos modelos tradicionais de ensino, geralmente você não tem estímulo, digamos assim, para pessoas que geralmente são um pouquinho mais curiosas com relação a certas coisas. E com o meu vizinho, eu encontrei esse estímulo, certo? Porque as Testemunhas de Jeová leem muito, estudam muito, por mais que sejam materiais geralmente voltados para a doutrina deles e produzidos pela própria religião. Eles leem, estudam, etc. E tem algumas reflexões curiosas acerca do universo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eles têm muitas coisas assim, ó. Tá vendo? Sistema solar, galáxias. Tinha uma gravura parecida com essa aqui, num outro livro que se tem, que eu não tenho mais, que mostra que em relação à galáxia, o sistema solar é só esse quadradinho aqui, ó. Tá ligado? E a galáxia é gigante, demora 100 mil anos-luz para atravessar de uma ponta a outra. Agora, você pensa com uma criança curiosa, quando eu me deparei com isso aqui, eu falei, nossa, cara, que incrível, impressionante. É realmente muito impressionante. E eu, como uma criança muito curiosa, naturalmente me interessei e fui sendo introduzido, além de questões relacionadas à ciência, que na verdade é uma pseudociência que se faz, né, com relação aos fatos do mundo, que são transmitidos, mas são transmitidos de uma forma a fazer uma apologia religiosa, certo? Fui sendo introduzido às doutrinas, achei muito interessante o raciocínio, as linhas de raciocínio que se tem são, digamos assim, muito convincentes, ainda mais para mim que era uma criança no início da adolescência. Fui convencido de que aquelas coisas que eram ditas a respeito da realidade eram de fato a verdade, né? A verdade. Tem muito essa coisa de a verdade lá dentro, né? De que, como você conheceu a verdade sobre o mundo. E essa coisa de a verdade, de ter a convicção de que se tem a verdade, é uma coisa muito problemática e perigosa. Apesar de uma pessoa racional
ter de se interessar pela verdade, a verdade não é uma coisa única. Existem muitas coisas que se pode proferir sobre o real que a gente pode dar o valor de verdade, mas não existe a verdade, como se fosse uma coisa só. Mas, enfim, voltando aqui ao meu raciocínio, eu estava plenamente convencido de que aquilo ali era o certo. Fui me envolvendo cada vez mais, eu ia, batia nas casas, ensinava, pregava, enfim, lá eles têm uma coisa boa que acontece lá, muitas coisas boas que tem, mas tem programas que ensinam oratória. Você aprende a conversar, a falar, etc., a ler corretamente um texto, né, digamos assim, argumentos e tal. E me envolvi profundamente com tudo isso. Eu fazia palestras, discurso, eu me tornei adquiri uma posição, digamos assim, lá, onde eu podia fazer discursos, né, proferir palestras públicas, enfim. Fazia tudo isso. Até que, como eu disse, eu me aprofundava muito nos estudos lá de dentro. Até que um dia eu estava pensando sobre como convencer, né, na questão do argumento, pessoas ateias, certo? Porque a gente vai se deparar com todo tipo de pessoas quando você está lá batendo nas casas, que é um trem que as testemunhas de Jeová fazem. Então, como convencer pessoas ateias? Eu estava pensando sobre isso. Eu estava pensando justamente o seguinte: por que, se nós temos argumentos tão bons, na minha cabeça eram argumentos muito bons, para defender a existência de Deus, e geralmente as pessoas ateias, na minha visão, eram pessoas, no geral, esclarecidas. Depois eu vi que nem sempre é assim, tá bom? No geral, esclarecidas, pessoas que refletem, que pensam, etc. Por que eles não eram convencidos por esses argumentos que eram argumentos tão bons? E aí, pensando sobre isso, eu percebi que os argumentos eles não eram tão bons assim quanto eu estava pensando que eles eram. Ou seja, pensando em como convencer ateus, eu acabei me convencendo da posição do ateísmo, certo? Por exemplo, eu fui analisar um dos argumentos que as testemunhas de Jeová usam muito, que é um argumento que muitas pessoas religiosas usam, que é sobre a complexidade do mundo, né? Você olha para o mundo e você vê as coisas assim e fala: nossa, isso aqui é muito complexo, certo? Você olha para para um animal, aí você vê que ele tem sistemas hipercomplexos ali nas células, processos, enfim, coisas que são muito, 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 muito complexas. E aí você pensa assim: cara, não é possível que isso aqui não tenha um criador. Tem que ter alguém fazendo isso aqui, porque isso aqui é muito, muito complexo. Certo? Mas aí você pensa assim, tá, tem que ter um criador, né? Uma pessoa, um ser fazendo essas coisas são muito complexas. Elas não podem simplesmente existir ou ter sempre existido, certo? Mas sobre esse criador é dito assim: ele existe. Simplesmente existe. Sempre existiu. Certo? E eu pensei assim, tá. Se a natureza, se as coisas que a gente olha, elas são muito complexas, um ser que é capaz de fazer isso, trazer essas coisas à existência, ele não é tão complexo quanto? Ou até mais? E se é, e eu posso dizer sobre ele que ele sempre existiu, que ele simplesmente está lá, por que eu não posso dizer sobre o mundo que ele simplesmente existe ou que ele está aqui? Só. E isso eu pensei não podendo ler nada fora, porque lá no Testemunho de Jeová eles têm uma coisa com você não ler materiais que são contra. Eu percebi olhando mesmo o argumento, certo?
E eu falei, caramba, é mesmo. Fiquei pensando sobre isso um tempo. Fiquei pensando também sobre as coisas que as testemunhas de Jeová falam sobre evolução, porque eles têm muitos textos, etc., criticando a evolução, falando que a evolução, enfim, jogando lá os argumentos para falar que a evolução não aconteceu, que não tem evidência, que não tem fóssil de transição, os caramba 4, que não tem como isso aqui surgir por acaso, que a aleatoriedade é muito complexa, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Enfim. E aí eu falei assim, cara, será que isso que estão me falando sobre evolução é de fato verdade? E aí eu tive que ir fora pesquisar. Eu tive que, falei assim, eu não posso me contentar com ler o que alguém que está criticando a evolução está falando e não ver o que os biólogos estão falando sobre. E aí eu fui atrás de saber. E eu vi que inventaram mentira pra mim, cara. Inventaram história. Tipo assim, não tem fóssil de transição. Tem sim, tem um monte. Tem um monte de fóssil de transição. Você olha os próprios dinossauros mesmo e vê as aves hoje em dia. Aí você olha, você vê que os dinossauros, que a gente associa mais a características meio reptilianas ali, que seja, e você vê que alguns tinham penas, cara. Na verdade, muitos deles tinham penas. Aí você pensa, tá, penas, mas... E aí você vê isso em estágios. Cara, entende? Aí você vai olhar a questão de embriologia, evidências moleculares, questão de DNA, que a gente compartilha 98% do DNA com chimpanzés. Aí você vai estudar questão de como é que faz a questão das linhagens, que a gente não vem do chimpanzé, que na verdade é meio que um primo, que veio assim da árvore. Enfim, são N coisas que dá para você pensar. Aí você começa a estudar a teoria da complexidade, ver como é que pode emergir sistemas complexos de coisas mais simples a partir de interações. É uma porrada de coisas, cara. E aí você vê que tudo, absolutamente tudo que te falaram sobre a questão de evolução é tudo mentira, certo? Você começa a pensar sobre questão de física, Big Bang, etc. Big Bang não é o início do universo, tá? Ele não é o começo. Ele é o início da expansão do universo como nós conhecemos agora. Mas aí você começa a pensar sobre questão de leis, mecânica quântica, etc. Emergência de leis a partir... Enfim, não vou entrar nesse tópico aqui. E aí você começa a ver, começa a desmontar o castelo de cartas. Outro ponto que era muito frisado lá dentro, que me fez desmontar o castelo de cartas, que é a questão da Bíblia. Né? Eles falam que existem várias provas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? E uma das provas que a Bíblia é a palavra de Deus é, por exemplo, profecias que se cumprem hoje e profecias que se cumpriram no passado, certo? Que no passado essas profecias acabaram se cumprindo. E aí, por exemplo, uma profecia que se cumpriu no passado, é a queda de Babilônia, que fala que a Bíblia ela relatava como é que Babilônia ia cair com 200 ou 100 anos de antecedência, certo? Ou o livro de Daniel. E aí você para pensar sobre essa asserção, né? Você para pensar sobre isso. Imagina que você pega qualquer outro livro antigo, sem ser a Bíblia. Embora que a Bíblia não é um livro só, a Bíblia é uma coleção de vários textos que foi misturada, costurada, enfim. Pega outro texto. Aí você vê lá escrito assim. Aí você tem esses textos de uma determinada época que você consegue datar, certo? Que é uma época posterior. Os que você tem hoje é uma época posterior ao que ele está dizendo que ele foi escrito, certo? Aí você está vendo lá que ele está dizendo que vai acontecer um trem que já aconteceu, certo? Vai acontecer tal coisa.
qualquer outro texto, você iria supor que esse texto ele realmente foi escrito quando ele está dizendo que foi escrito? Ou quando a tradição diz que ele foi escrito? Ou é muito mais provável que ele tenha sido escrito depois, e a evidência que a gente não tem nenhum texto sobrando de como se ele tivesse escrito antes, a gente não tem isso para datar, a gente só tem os de depois. É mais provável supor que ele foi escrito depois, como se tivesse sido escrito antes. O que é mais provável? Ah, mas por quê? Cara, velho, tantos objetivos políticos que se tem escrevendo texto com narrativa religiosa. Hoje em dia tem isso, você vê as trocentas igrejas aí que tem interesse em fazer manipulação política, quem dirá há milênios atrás, para justificar coisas. Só pensar um pouco. Você não vai pegar um texto, qualquer outro texto, sei lá, a carta de Pero Vaz de Caminha, e aí ler a carta de Pero Vaz de Caminha e achar que Pero Vaz de Caminha está falando de coisas de hoje em dia. Não tem como, cara. Ele está falando de coisas de hoje. E aqui eu já entrei um pouco na frente de um outro tópico que eu vou abordar, que é profecias que estão se cumprindo hoje, teoricamente. Que são basicamente retroprojeções. Todo mundo, é igual aquela pira dos últimos dias, né? Nós estamos vivendo nos últimos dias. Tá perto de vir o fim, a volta de Jesus, caramba, 4. E aí você vai ver que pessoas há 1000 anos atrás, quando liam esse texto dos últimos dias, achavam que o texto estava falando dos dias dele. Que eles estavam vivendo nos últimos dias, estava perto, caramba, 4, que ia ter guerra, ia ter terremoto, ia ter peste. Você acha que na época da peste bubônica, não, melhor, peste negra, peste. Você acha que essas pessoas não pensaram que aquilo dali era um sinal do fim do mundo? Você tá doido se achar que não. Pensavam sim. Tudo retroprojeção. Você pega um texto, não, é projeção na verdade. Você pega um texto que foi escrito num determinado contexto, para pessoas de um determinado contexto, aí você lê aquilo, aí você olha para a realidade e tenta encaixar a realidade nesse texto. Sempre vai bater. Sempre. Se você vivesse há 800 anos atrás, 500 anos atrás, iria bater. Entende? Iria convergir. Ah, mas é muito certinho. Olha só aqui o cálculo que dá para fazer. É tudo projeção, cara. Entenda que a mente humana faz isso. Ela pega padrões, certo? Olha padrões e tenta aplicar esses padrões no mundo. A gente faz viés de confirmação. Tem vários vieses que o ser humano tem. Pensa um pouco. Que você vai ver que é tudo inventado, certo? A própria ideia de que a Bíblia tem conselhos muito profundos é muitas vezes projeção. Naquela época, outras religiões já tinham conselhos tão profundos quanto. E não é nem tão profundo assim, são sabedoria popular, que, digamos assim, não é uma coisa tão... E além de conselhos profundos, sabe o que a Bíblia também tem? Sangue e morte. Certo? Sangue e morte. Tem muito sangue e morte na Bíblia. Tem muitas ideias idiotas também. E a maioria, né? Que são frutos do tempo que as pessoas escreveram. Então, enfim, todas essas questões que eu fui parando para pensar ao longo do tempo e outras também, me fizeram refletir que tudo aquilo ali era mito. Mito. Não existe. Parei para pensar sobre outras religiões, questão de eventos sobrenaturais, questão de tudo isso. Parei para pensar, eventualmente eu faço um vídeo sobre. Mas não me convenceu. Essa coisa da certeza da verdade é uma coisa que me fez parar para pensar. Todo mundo pensa que tem a verdade. Toda esquina tem uma igreja, todo mundo que está ali pensa que tem a verdade. Eu não era diferente. Eu tinha certeza de que eu tinha verdade, mas a outra pessoa do outro canto, que eu batia na casa, também tinha certeza.
Eu já me deparei com a certeza milhões de vezes, todo mundo pensa que tem a verdade. Por que que eu ter a certeza queria dizer que eu estava certo? Por que que eu estava supondo que o outro estava sendo enganado pelo diabo e eu não podia estar sendo enganado pelo diabo também? Se o diabo é tão convincente a ponto de fazer a pessoa ter certeza, e eu achava que ela estava sendo enganada pelo diabo, por que que eu que tinha certeza não estaria sendo enganado também? Questão a se pensar. É isso. Vou terminar o vídeo por aqui, já está muito grande. Não sei se ninguém vai assistir essa porcaria aqui, mas eu espero que sim. E se assistirem, sejam bem-vindos ao canal. Eu vou fazer mais vídeos a respeito desse assunto. E é isso aí. Fui.